nome é Lucas Kugler, eu sou um historiador aqui do Parque Histórico e hoje iremos conversar sobre a colonização portuguesa aqui nos Campos Gerais e também a imigração que veio para cá, que são dois momentos diferentes quando falamos da história dos portugueses aqui em Carambeí. Mas primeiro de tudo precisamos separar as coisas. Vamos começar com a história de Portugal, para entendermos melhor como foi sua relação com o Brasil, para depois a gente separar a colonização da imigração. Portugal é uma nação muito antiga, mas muito antes dela existir, na Península Ibérica, já havia uma ocupação inicial por fenícios, posteriormente, já na Antiguidade, os celtas, e então uma colonização romana que deixou um legado cultural muito importante para a formação de Portugal, que é o latim, a língua mãe do que vai ser a língua portuguesa. E nós temos também, já na Idade Média, uma ocupação germânica e posteriormente uma ocupação moura, que só vai de fato deixar a região após a Reconquista, quando é fundado o Reino de Portugal. Mas um dos marcos maiores da história de Portugal está nas grandes navegações, onde no século XVI ele coloniza o Brasil. Naquele contexto que já falamos no vídeo passado sobre novas rotas comerciais sendo abertas pelo mar. E é aqui que nós podemos entender como foi o processo da colonização do Brasil e como isso de fato chegou até aqui em Carambeí. Uma diferença nítida desse momento de colonização em relação à imigração é que os portugueses que estavam vindo para cá, apesar desse movimento ser praticamente uma forma de imigração, era um movimento coercivo. Não existiam iniciativas privadas, ou pelo menos eram escassas. Era o Estado português que direcionava esses trabalhadores para as terras brasileiras. Inicialmente, ou eles trabalhavam com o corpo militar, ou então fazia parte do corpo dos trabalhadores que estavam aqui explorando as riquezas do Brasil. Nesse momento nós temos, já em 1612, um dado curioso. Cerca de 20% dos portugueses que estão aqui no Brasil eram considerados transgressores para o Estado português. Como assim? Bom, boa parte desses transgressores eram criminosos, cristãos novos, ciganos, prostitutas, órfãos. No geral, era uma parte da população portuguesa que era considerada indesejada, porque Portugal era um país muito pequeno nesse momento e era um império muito grande. A sua população era pequena, então ele reaproveitava a mão de obra fazendo essa forma de colonização que acontecia aqui. Um dado importante que temos que lembrar também é que nesse momento essa imigração ela não soa como uma migração justamente porque o movimento que estava acontecendo dessas populações acontecia dentro do Império Português. Nesse sentido, é uma locomoção dentro do próprio Estado, você não está indo para uma outra nação. E a identidade brasileira não estava construída nesse momento ainda. Tanto que nós temos o surgimento do termo luso-brasileiro quando olhamos para esse momento. Ou seja, é o português já se naturalizando brasileiro, porém, ainda não está nítido o que é ser brasileiro. Até porque essa é uma discussão que vai acontecer mais para frente, depois da independência do Brasil. Existem outros elementos também que fazem parte desse momento que não são tipicamente português. Nós temos a influência da cultura indígena, nós temos a influência das culturas africanas na formação da identidade do povo brasileiro. Mas esse seria uma conversa para um outro dia. E em relação à presença luso-brasileira nos Campos Gerais? Como foi isso aqui em Carambeí? É nesse quadro colonial que podemos situar o povoamento dos Campos Gerais. Lembrando que as tropas, ou seja, os tropeiros, foram muito importantes, não só para a formação de Castro, como também de Carambeí. Carambeí deriva do Tupi-Guarani, Rio das Tartarugas. Nós temos a fazenda Carambeí, situada aqui no século XVIII, fazendo parte da Sesmaria de Pedro Taques de Almeida, que fica lá em Castro, hoje em dia. Mas nesse momento, Castro ainda estava surgindo. Temos vestígios de quando ela era uma vila, mais para frente vai se tornar uma cidade. Carambeí, nesse momento, era apenas uma fazenda. As tropas passavam por aqui e traziam não só os gados, como também algumas mercadorias locais, que eram comercializadas posteriormente ao longo das rotas. Nesse momento, nós temos um Brasil onde não existem estradas como existem hoje em dia. Então, o tropeirismo foi muito importante para essa transformação de povoamento e também para esse aflorescimento cultural do luso brasileiro, que já estava aos poucos se tornando uma identidade regional. Mas em relação à imigração portuguesa para cá, quando podemos falar dela? Quando foi esse momento? Quando vamos falar da imigração portuguesa, normalmente associamos ao final do século XIX e o começo do século XX. Isso se dá porque agora o Brasil já está independente e nós temos essa transição do português enquanto imigrante entre estados diferentes. No entanto, a imigração portuguesa, apesar de fazer parte do mesmo contexto do que estava acontecendo na Europa, no contexto da Revolução Industrial, nós temos muitos portugueses que eram agricultores
percebendo que a agricultura, né, a sua produção de subsistência já não estava mais dando conta do seu sustento. Então eles acabam imigrando ou para as cidades de Portugal, cidades grandes mesmo, para trabalhar com o comércio, ou então acabam imigrando para o Brasil. Quando eles vêm para cá, mesmo sendo de origem muitas vezes campesinal, acabam trabalhando no comércio. Isso se dá porque esse novo imigrante português que está vindo para cá acaba se tornando uma espécie de um mercado de consumo para a própria produção de Portugal, ou seja, eles estavam comprando mercadorias importadas de Portugal. Nós temos também um outro motivo que os leva a emigrar para cá. Cerca de 70% da imigração portuguesa nesse momento vem para o Brasil, justamente porque aqui dificilmente eles se sentiam estrangeiros. Havia uma proximidade cultural muito forte, afinal de contas, o idioma, que é um dos principais elementos de uma identidade cultural, era o português. E isso facilitava muito a sua aculturação aqui no Brasil. Como podemos ver no vídeo de hoje, falamos muito sobre cultura, imigração, formação de identidades. São assuntos muito importantes quando vamos falar da história de Caranbeí e também aqui nos Campos Gerais. Mas as imigrações não foram somente essas etnias que vieram para cá. Inclusive, as imigrações continuam até os dias de hoje. Nós temos já no começo de Caranbeí a presença de suíços, belgas, mais recentemente sírios, bengaleses e outras etnias. As imigrações, as emigrações e a migração no geral é sempre uma constância na história de Caranbeí. Inclusive, podemos mencionar até o caso de imigrantes brasileiros das regiões que vêm trabalhar aqui em Caranbeí e acabam ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos sobre as imigrações e que possamos futuramente conversar sobre outros assuntos, pois há muito o que falar sobre a história de Caranbeí. Vejo vocês nos próximos vídeos.